Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete retangular com quadradinho simples. Essa aqui é a segunda parte do passo a passo, mas se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá também tem a lista completa de materiais e o link para você fazer o download do gráfico desse tapete. O meu tapete tem 55 centímetros de largura, 1 metro de comprimento e eu utilizei 670 metros de fio, o equivalente a 600 gramas de fio barroco Max Color número 6 e essa aqui é a cor 6085. Se você já está fazendo o seu tapete, eu desejo uma boa aula. Começando a segunda parte do passo a passo, olha, eu já tenho aqui o comprimento do meu tapete pronto e para isso eu segui repetindo sempre então da carreira de número 2 até a carreira de número 7 para ir formando esses desenhos no comprimento do tapete, tá? Mas independente da quantidade de vezes que você fizer, não tem problema nenhum, você pode seguir o passo a passo do mesmo jeito que eu vou explicar como fazer esse acabamento aqui de forma bem fácil, tá? Aqui no final, olha, eu fiz aqui novamente um desenho completo, repeti a carreira de número 2, né, como se eu fosse fazer aqui um intervalo para começar um novo desenho, só que agora eu vou fazer a carreira de acabamento, né, aquela carreira toda em ponto alto para ficar exatamente igual aqui, olha, na primeira carreira do trabalho, que é uma carreira toda em ponto alto. Então eu já tenho aqui duas correntes no final dessa carreira aqui, vou só enrolar o fio na agulha, vou girar o trabalho, e vou voltar agora fazendo ponto alto em cima de ponto alto, aqui principalmente para formar a lateral. Aqui, olha, ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no espaço de uma corrente, faça somente um ponto alto. E segue direto, tá? Sem nenhuma corrente de espaço agora, para que essa carreira aqui fique toda fechadinha com ponto alto, formando a borda aqui do tapete. Uma dica bem interessante é não deixar essa laçada muito solta na agulha para que esses pontos não fiquem muito distantes um do outro e assim manter a mesma largura do início e no final aqui do tapete. Como tem a mesma quantidade de pontos, então não pode ficar diferente, tá? Aqui nos espaços de uma corrente, somente um ponto alto e veja que eu pego dentro do espaço, tá? De uma corrente, eu não pego na corrente em si, eu não pego como se fizéssemos lá no cordão inicial. No ponto alto, somente um ponto alto, e quando chegar no espaço de duas correntes, são dois pontos altos, ou seja, um ponto para cada uma das correntes, mas só lembrando que eu estou pegando assim, em forma de alça e não dentro da corrente, tá? Se você fizer também na corrente aqui, provavelmente fique com uma largura diferente, já que alguns pontos estão em cima dos pontos altos, outros nas correntes, aí fica aí todo desigual aqui o final. Agora eu vou só seguir repetindo assim até o final dessa carreira, porque ela é toda em ponto alto fechado, olha, formando a borda aqui do tapete para finalizar ele, tá? Já estou chegando aqui no final da carreira, então, fazendo ela toda com ponto alto, né? Ponto alto em cima dos pontos altos e nos espaços de corrente também, no espaço de duas correntes, dois pontos altos, no espaço de uma corrente, apenas um ponto alto. Agora eu vou começar a fazer uma volta toda em ponto baixo, então para começar eu vou fazer uma corrente de espaço somente para dar distância e o próximo ponto baixo, olha, eu vou fazer na direção da metade da carreira. Depois na divisão entre uma carreira e outra, outro na metade da carreira, tá? Desse jeito. Essa corrente aqui somente para dar distância então para o primeiro ponto baixo e eu vou utilizar o último ponto alto aqui como alça para pegar ele bem na metade e fazer o primeiro ponto baixo. O próximo ponto baixo, então, na divisão entre uma carreira e outra, fica no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto aqui dessa carreira, tá? Só introduzir a agulha no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. O próximo na divisão, só pegar na metade da carreira, então, na metade do ponto. Outro na divisão da carreira. Um na metade, o próximo na divisão. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto, olha, veja que se eu fizer somente um ponto na metade e outro na divisão, não fica repuxando. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto na hora de contornar, eu mostro aqui para você como é super fácil fazer isso também. Já estou chegando no canto, olha, fazendo então os pontos baixos aqui no comprimento do tapete. Chegando aqui no canto, vou fazer um ponto baixo no último ponto, ou seja, na primeira corrente que nós fizemos, né? Tem até aqui a ponta de fio ainda.
Vou fazer 2 correntes para dar a distância aqui do contorno. Vou girar aqui o tapete para continuar agora trabalhando na largura dele. Mas antes eu vou fazer mais um ponto baixo ainda no mesmo lugar, ou seja, no último ponto aqui, tá? Fiz um ponto baixo, 2 correntes e mais um pontinho baixo no mesmo lugar. Tenho aqui, olha, o cantinho com 2 correntes, mas se ficar repuxando você pode fazer 3 correntes sem nenhum problema. Eu vou continuar agora fazendo ponto baixo em cada um dos pontos altos, né, da primeira carreira que nós fizemos no tapete, e eu vou aproveitar para esconder nessa ponta de fio, só deixar ela bem posicionada aqui na parte de cima, e no pé de cada um dos pontos altos eu vou fazer um ponto baixo, olha, e aproveito para deixar o fio assim entre a agulha e o ponto que eu estou fazendo, para que eu possa prender essa sobra de fio que nós deixamos no início do tapete. Eu vou seguir fazendo ponto baixo assim, prendendo essa sobra de fio o máximo que eu puder, depois é só cortar a sobra de fio, tá? Não precisa nem amarrar. E depois eu vou seguir então repetindo por toda a volta, sempre que chegar no canto do mesmo jeito, um ponto baixo no cantinho, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo lugar para fazer o contorno aí. Só seguir repetindo então por toda a volta. Já estou chegando no final da volta e eu fiz ponto baixo, olha, até o último ponto alto então. Ou seja, logo após esse ponto alto eu fiz uma corrente e comecei essa volta com ponto baixo, né? Mas para que esse canto fique correto, após esse ponto baixo vou fazer 2 correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar, assim esse ponto baixo aqui já fica em cima daquela corrente que eu fiz para dar distância para o primeiro ponto, né? O primeiro ponto baixo da volta fica na metade da carreira e é nele que eu vou finalizar, pegando assim os 2 fios na parte de cima então do primeiro ponto baixo que nós fizemos para começar a volta e vou finalizar com ponto baixíssimo, puxo e passo na laçada que já estava na agulha. Assim esse canto fica correto também. Para começar a próxima volta eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontinhos, só que pegando somente o fio da parte de trás. Olha, na parte de cima aqui de cada um dos pontos baixos tem 2 fios e eu vou pegar somente o fio na parte de trás, desse jeito, olha. Para fazer ponto baixo pegando só ele, tá? Não é pegando assim na frente os 2 fios desse jeito aqui, olha. Vou pegar somente esse fiozinho da parte de trás. É até mais fácil para pegar, porque você introduz a agulha entre o ponto baixo, olha, pegando somente o fiozinho da parte de trás para fazer essa próxima volta já com ponto baixo, porque assim já vai ficando esse detalhe aqui em volta do tapete. Eu vou seguir fazendo ponto baixo então em todos os pontos de base até chegar no canto. Na hora de contornar eu mostro para você como fazer. Já estou chegando no canto, olha, fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Logo à frente eu tenho as 2 correntes que nós fizemos na volta anterior para formar o canto. Então vou fazer ponto baixo na primeira das 2 correntes. Faço agora 2 correntes para formar o canto novamente. Vou girar o trabalho para começar a trabalhar na largura. E vou fazer ponto baixo na segunda corrente das 2 que nós fizemos na volta anterior aqui no cantinho. Assim o canto fica certo novamente, mas se o seu ficar repuxando você pode fazer 3 correntes sem nenhum problema. Agora eu vou seguir trabalhando então ponto baixo em todos os pontos de base, pegando somente o fio da parte de trás, do mesmo jeito que nós fizemos no comprimento. Vamos continuar agora por todo o tapete, olha, fazendo ponto baixo, pegando somente o fiozinho da parte de trás. E aí ele já vai formando esse detalhe aqui bem interessante no tapete. Fica bem certinho aqui no canto. É só seguir repetindo assim por toda a volta. Toda vez que chegar no canto, só fazer desse jeito, tá? Ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes e novamente ponto baixo na segunda corrente. E seguir repetindo então por toda a volta. Já estou completando a volta e o último ponto baixo eu vou fazer naquela corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo, tá? Então veja que eu finalizei com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para começar essa volta. Se você gostar do acabamento clássico, assim somente com 2 voltas de ponto baixo, então aqui é só alongar o fio, né, puxar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Agora eu vou mostrar para você esse outro acabamento simples, fácil, bem econômico aqui também, que não é difícil você adaptar mesmo se você fizer outro comprimento aí no seu tapete, tá? É bem fácil adaptar ele também. Eu contei todos os pontos na largura e no comprimento do meu tapete. No meu tem um total de 79 pontos na largura, 155 no comprimento. E para ficar certinho essa conta, eu fiz da seguinte forma: nos cantinhos nós temos 2 correntes, né? Então eu contei uma das correntes na largura, a outra no comprimento. Então, olha, uma corrente na largura,
depois contei todos os pontos baixos, chegando no canto, contei uma das duas correntes também, por isso dá um total de 79. Quando eu fui contar no comprimento, fiz do mesmo jeito, uma corrente aqui no canto, todos os pontos baixos, mais uma corrente no canto seguinte, dá um total de 155. Aqui no tapete, nós finalizamos com ponto baixíssimo, então, seguindo essa lógica, em cima do quarto ponto, já que no canto tem uma corrente, 1, 2, 3, olha, aqui o quarto ponto baixo. E eu vou precisar começar no quinto ponto, então eu vou para o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo no próximo também. Agora eu estou em cima do quinto ponto de base, isso contando com uma das correntes aqui no canto. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais dois pontos altos agora nos próximos pontos de base. Assim teremos aqui um conjunto então com 3 pontos altos. Já temos dois, né? Um formado por correntes mais um ponto alto, agora 3 pontos altos. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer novamente um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui nesse exemplo nós estamos utilizando 4 pontos de base para cada um dos blocos. Um ponto para deixar de espaço, mais 3 pontos para fazer ponto alto. Do mesmo jeito eu fiz aqui no início, olha, eu pulei 4 pontos porque eu deixei o espaço para fazer 3 pontos, mais um ponto para ficar de espaço entre um bloquinho e outro, tá? Na minha conta tem um total de 155 pontos, então no comprimento do meu tapete, 155 eu vou descontar 3 pontos para que um primeiro bloco fique exatamente no canto, o restante eu dividi por 4. No meu dá uma conta exata, 152 dividido por 4 dá um total de 38. Então vai dar certinho chegar no outro canto também com um bloco de 3 pontos altos. Se você fez um tapete com tamanho diferente, quando você contar os pontos, fazer a divisão, você vai fazer o seguinte: conta todos os pontos, desconta 3 pontos e divide o restante por 4. Pode ser que fique sobrando 1, 2 ou 3, ou não, pode ser que dê uma conta exata. Se ficar sobrando um ponto, significa que em um dos espaços daqui até chegar no próximo canto, você precisa fazer duas correntes e pular 2 pontos de base. Desse jeito aqui, olha. E fazer normalmente o bloco com 3 pontos altos, tá? Digamos que o meu tivesse sobrado aqui um ponto. Então, em um dos espaços, você faça duas correntes pulando 2 pontos de base. Se ficar sobrando 2 pontos, em 2 dos espaços antes de chegar no canto, você pula 2 pontos de base. Se sobrarem 3 pontos, em 3 dos espaços antes de chegar no próximo canto, você vai pular 2 pontos de base desse mesmo jeito. No meu não é o caso, tá? O meu deu uma conta exata, então eu não preciso pular ponto diferente aqui. Todos os espaços, então, com uma corrente só e pulando somente um ponto. Se a sua conta ficar exata também, igual a minha, olha, 155, descontando 3, sobraram 152. 152 dividido por 4 dá uma conta exata, 38, não fica sobrando nenhum ponto. Então, todos os espaços entre um bloco e outro, somente uma corrente de espaço, pulando um ponto de base. Vou fazer assim até chegar no próximo canto e aí eu explico para você como fazer no cantinho e também como fazer a largura lá e calcular a largura do nosso tapete também. Já estou chegando aqui no canto do tapete, olha. E como eu contei com a corrente de espaço aqui no canto, né, na contagem de pontos da largura, então o último ponto fica justamente no espaço de duas correntes, tá? Assim eu completo então o último bloco aqui na largura do tapete. Como no meu tapete tem uma contagem exata, né, o total de 152 dividido por 4 dá um total de 38, é uma conta exata, não sobra nenhum ponto, então todos os espaços aqui no comprimento do meu tapete, pulando somente um ponto de base com uma corrente de espaço. Aqui então, após o último bloco, então com 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes e agora eu vou começar a trabalhar na largura do tapete. Aqui na largura nós temos um total de 79 pontos altos, contando com o canto, então eu vou começar também dentro do canto, dentro do espaço de duas correntes que nós temos aqui formando o canto, porque eu contei essa corrente aqui na largura também. Vou completar um bloco em cima dos próximos pontos de base, mas fazendo mais 2 pontos, né? Já fiz um no canto, agora vou fazer mais 2 pontos aqui também na largura. Assim eu formo o canto do tapete. No meu tapete, então, na largura tem um total de 79, após descontar esses 3 pontos, então,
sobram 76, que dividido por 4 dá um total de 19. Então eu vou seguir fazendo somente uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e bloco com 3 pontos altos. Normalmente igual nós já fizemos no comprimento do tapete, tá? No meu tapete aqui deu uma conta exata, né? Tanto na largura quanto no comprimento não sobraram nenhum ponto. Mas se sobrar um ponto no comprimento ou na largura, não precisa se preocupar. É só pular 2 pontos de base, como eu disse, para utilizar os pontos que estão sobrando e fazer o seu tapete tranquilamente, que não vai dar diferença nenhuma. Inclusive eu já fiz, aqui no vídeo anterior eu mostrei o exemplo que eu fiz no tapete relevo, né? Onde sobravam 3 pontos. Então, 3 dos espaços eu pulei 2 pontos de base, e no tapete dupla face sobravam 2 pontos, e aí eu mostrei também uma outra forma de adaptar. Eu vou deixar o link desse acabamento aqui que eu fiz nos outros 2 tapetes na descrição do vídeo, que assim, se você quiser dar uma olhadinha como eu fiz a adaptação lá também, para você ver que não fica diferente, tá? Então aqui no meu tapete eu vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito. Quando chegar no canto, não se esqueça que um dos pontos altos fica no canto, depois 3 correntes de espaço e começa novamente no canto, tá? No espaço de 2 correntes aqui, fazendo os blocos sempre com uma corrente, pulando um ponto de base, só seguir repetindo aí por toda a volta. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, todos os cantos ficam exatamente iguais, tá? O último ponto do bloco chegando no canto é sempre no espaço de 2 correntes, olha, cheguei aqui no último canto, né? Ou seja, no início novamente, faço 3 correntes. Agora aqui no início nós pulamos 4 pontos contando com o canto, né? Começo então no canto também, exatamente igual todos os outros cantos, fazendo um ponto alto. E agora vou completar esse bloco em cima dos próximos pontos. Como nós pulamos 4 pontos, sobra então um ponto de espaço entre esse bloco e o primeiro que nós fizemos. Faço uma corrente de espaço e finalizar com um ponto baixíssimo, então na segunda corrente das 2 que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Desse jeito. Vou seguir com um ponto baixíssimo em cima dos 2 próximos pontos, só pegando então o fio, passando nas laçadas todas de uma só vez, para chegar no próximo espaço de uma corrente. No próximo espaço vou prender com um ponto baixo, fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e nesse mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Veja que eu tenho novamente um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e faço o bloco com 3 pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim do mesmo jeito, olha, com uma corrente de espaço e fazendo os blocos com 3 pontos altos nos espaços entre um bloco e outro. Eu estou dizendo nos espaços porque pode ser que no seu tapete tenha 2 correntes, né, entre um bloco e outro, que você tenha feito para adaptar a quantidade de blocos. Mas independente, tá? Se tem uma ou 2 correntes aqui no espaço entre um bloco e outro, é do mesmo jeito que você vai fazer. Sempre uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos. Vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Na hora de contornar eu mostro para você como fazer também. Chegando aqui no canto eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Dentro do espaço de 3 correntes. Aqui ainda na largura, por isso eu ainda não girei o trabalho. E é importante que esses pontos fiquem sempre do mesmo tamanho, porque quando a gente vai fazer, normalmente esse último ponto aqui, olha, ele tende a ficar mais comprido, tá? E aí fica torto aqui o canto. Vou fazer 3 correntes de espaço, agora sim vou girar o trabalho e para completar o leque eu faço novamente 3 pontos altos ainda no mesmo lugar, ou seja, no mesmo espaço de 3 correntes para formar o canto. Aí ele fica certinho, olha, retinho, porque eu fiz já o próximo bloco, já na largura do tapete. Faço uma corrente e agora eu vou seguir normalmente. Nos espaços entre um bloco e outro da carreira anterior, eu vou fazer blocos com 3 pontos altos, vou seguir repetindo assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto, faça esse leque do mesmo jeito, tá? E com 3 correntes de espaço, então só seguir repetindo aí por toda a volta. Já estou completando a volta então, fazendo os blocos com 3 pontos altos. Aqui para finalizar vou fazer uma corrente de espaço e finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que nós fizemos para formar aqui o primeiro ponto alto então desta mesma volta.
Vou começar a próxima volta agora fazendo um ponto baixo em cima do próximo ponto, ou seja, é o ponto do meio, aqui, olha, um ponto baixo. Vou pular o último ponto, vou para o espaço de uma corrente. Faço um ponto baixo, 3 correntes, volto nesse último ponto baixo pegando os 2 fios desse jeito aqui para prender com ponto baixo novamente e formar um ponto picô. Vou fazer novamente ponto baixo ainda no mesmo espaço de uma corrente, olha. Tenho aqui então um ponto picô no espaço de uma corrente. Logo à frente temos um bloco com 3 pontos altos. Pulo o primeiro ponto, vou no ponto do meio e prendo com ponto baixo. Agora sigo para o espaço seguinte, pulo o último ponto desse bloco, vou para o próximo espaço e vamos repetir esse ponto picô. Com um ponto baixo, 3 correntes, volta no ponto baixo pegando os 2 fios dele, desse jeito, e prende com ponto baixo. E em seguida, novamente ponto baixo agora no espaço de uma corrente. Vamos para o próximo bloco, no ponto do meio eu faço ponto baixo, e no próximo espaço eu faço novamente ponto picô. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. No canto é um pouquinho diferente, mas é super fácil e eu vou mostrar para você como fazer também. Veja como ficou, olha. Sempre no intervalo, então, de uma corrente de espaço, eu estou fazendo o ponto picô. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, o leque é um pouquinho diferente, mas eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, fazendo o ponto picô aqui no último espaço antes de chegar no canto. Então, após finalizar o ponto picô, vou prender com ponto baixo, então, no ponto do meio do bloco seguinte, né, do mesmo jeito que nós estávamos fazendo já aqui durante o comprimento do tapete. E após prender com ponto baixo, tenho logo à frente, olha, a alça com 3 correntes formando o canto. Vou só enrolar o fio na agulha. Dentro da alça com 3 correntes, eu vou fazer 4 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô, voltar em cima do último ponto alto, pegando assim os 2 fios para prender com ponto baixo e formar o ponto picô. Vou girar aqui o trabalho para já ficar na posição de trabalhar na largura do tapete, mas eu vou completar esse leque, olha, ainda no mesmo espaço de 3 correntes eu vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E vou prender com ponto baixo no ponto do meio do bloco seguinte, olha. Prendo com ponto baixo aqui no ponto do meio. Tenho aqui o canto pronto. Agora eu vou continuar trabalhando normalmente. Pulo o último ponto do bloco, vou para o espaço de uma corrente, prendo com ponto baixo, faço o ponto picô, do mesmo jeito que nós já fizemos no comprimento do tapete. Prendo com ponto baixo novamente no mesmo espaço. Vou no bloco, prendo com ponto baixo em cima do ponto do meio. Aqui não muda nada, agora é só seguir repetindo, tá? Por toda a volta, sempre que chegar no canto, você vai fazer esse leque desse jeito aqui. Se ficar repuxando aqui, você pode fazer esse leque com 5 pontos altos, um ponto picô e depois 5 pontos altos. Mas normalmente 4 pontos altos dá certo em todos os tapetes, tá? Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando aqui a volta, olha, e se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar aqui com ponto baixíssimo, no ponto baixo que nós fizemos no ponto do meio, quando começamos esta volta. Mas se você tem agulha de tapeceiro, é só alongar esse fio. Nós vamos cortar então e fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, para ficar ainda mais discreto. Aquele acabamento fácil que eu já explico aqui em todos os tapetes, olha, cortei o fio, vou colocar ele na agulha. E agora eu vou pular o ponto baixo, vou no próximo ponto, tá? Pulo o primeiro ponto baixo, vou no próximo, que é o primeiro que nós fizemos no espaço de uma corrente,
Então vou pegar os dois fios da parte de cima desse ponto, então, que foi o segundo ponto baixo, desse jeito. Passo o fio todo para a parte da frente. Agora vou em cima do último ponto baixo que nós fizemos antes de cortar o fio, pegando também ele de cima para baixo e passo dentro do primeiro ponto baixo que nós fizemos, saindo na parte de trás. Quando puxar aqui, olha, ele forma esse ponto em cima do ponto baixo que nós fizemos, fazendo com que todos os pontos fiquem exatamente iguais. Na parte de trás eu só vou conduzir esse fio aqui até um acúmulo de fio, pode ser aqui embaixo, onde temos aqui o leque, né, com 3 pontos altos, o bloco com 3 pontos altos. Então vou só conduzir esse fio aqui para esse bloco, para aqui para o pé do bloco. Vou dividir ele em dois. Assim, olha, fio 6, deixo 3 perninhas de fio para cada lado aqui, para formar 2 pernas de fio. O fio 6 tem 6 fiozinhos, né? Então, estou dividindo aqui para ficar 3 para cada lado, olha. Vou tirar uma dessas perninhas de fio da agulha. A que sobrar na agulha eu vou passar em mais um fiozinho para que dê sustentação, para que eu faça o nó aqui na parte de trás. Agora eu vou fazer aqui 3 nó. O primeiro eu não aperto muito, tá? Só para ajustar. E aí o segundo e o terceiro posso apertar bastante e depois cortar a sobra. Temos aqui o tapete prontinho, eu espero que você tenha feito e gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.